Correr é a atividade física mais simples do mundo, não é mesmo? Basta um par de tênis, uma rua e um pouco de fôlego. É por isso que milhões de pessoas correm todos os dias. E cada um desses corredores acreditam que estão fazendo a melhor escolha para sua mente e pela saúde. Mas, e se eu te disser que eles estão errados? Você acredita que correr não é tão bom quanto você pensa? Pode parecer absurdo. Afinal, tudo e todos dizem que correr é uma atividade que só traz benefícios. Propagandas, influenciadores e médicos dizem que correr é maravilhoso. Mas e se a verdade fosse um pouco diferente? E se correr, na verdade, não fosse tão bom quanto dizem? E pior, e se, em alguns casos, correr pudesse até fazer mal? Hoje, a gente vai além do senso comum. Vamos entender o lado negativo da corrida. Um lado que quase ninguém fala. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. Durante anos fomos convencidos de que a corrida só traz vantagens, independente da faixa etária. Todos dizem que correr emagrece, fortalece o coração, melhora o humor e aumenta a disposição. É claro que isso tudo pode acontecer, mas a verdade é que a história não para por aí. Todos esses benefícios mencionados não são alcançados por todo mundo que corre. Parece que pouca gente lembra que o corpo humano não é uma máquina padronizada. O que faz bem para um pode ser péssimo para outro. Além disso, o que parece saudável no curto prazo pode ser muito destrutivo a longo prazo. Quando você vê uma pessoa magra, sorridente e suada depois de uma corrida, é fácil pensar que ela está em dia com a sua saúde. Mas o que você não vê é o impacto interno que a corrida gera no corpo humano, seja nas articulações, no cortisol ou na estrutura muscular. O que os defensores da corrida precisam entender é que nem todo o corpo foi feito para suportar o impacto repetitivo de uma corrida de 10 quilômetros. A verdade é que correr é um esporte de alto impacto disfarçado de atividade leve. Cada passada, cada aterrissagem do pé no asfalto pode gerar até 3 vezes o peso do seu corpo sobre os joelhos. Agora, imagina isso repetido milhares de vezes em cada treino. Imagina o impacto acumulado que o joelho, tornozelo, quadril e coluna experimentam durante um treino de corrida. Mas apesar de tudo isso, alguns defensores da corrida dizem que o corpo se adapta. Eles sempre falam que basta você começar devagar, que o seu corpo aguenta. Só que mesmo que essa frase pareça lógica, isso é só uma parte da verdade. De fato, o corpo se adapta, porém só até certo ponto. Além disso, a adaptação biológica não é sinônimo de invulnerabilidade. Você pode até fortalecer músculos, melhorar o fôlego, endurecer a mente. Mas as articulações, os tendões e os discos da coluna não evoluem da mesma forma. É por isso que alguns estudos dizem que até 79% dos corredores amadores se lesionam todo ano. Ouviu bem? 79%. Ou seja, praticamente 8 em cada 10 pessoas que começam a correr vão se machucar em algum momento. E o mais curioso é que a maioria continua correndo, mesmo com dor. Sabe por quê? Porque a dor foi romantizada. A frase "sem dor, sem ganho" virou mantra. Mas no corpo humano, a dor é um aviso. E ignorar esse aviso tem um preço muito alto. Agora, falando um pouco sobre os motivos que levam alguém a correr, vamos destacar um dos principais: o desejo de emagrecer. E nesse ponto, vou falar mais uma verdade incômoda. Correr não é um método eficiente para perder peso. Parece contraditório, não é? Mas existe um motivo para isso. Quando você corre por longos períodos, o corpo tende a se adaptar energeticamente. Ele aprende a economizar energia, diminuindo o gasto calórico com o tempo. E mais, o corpo entra em um estado de catabolismo, quebrando massa muscular para gerar energia. Agora, sabe o resultado disso? Você pode até emagrecer na balança, mas não necessariamente está ficando mais saudável. Você pode estar perdendo massa muscular. Menos músculo significa metabolismo mais lento. E metabolismo mais lento significa maior tendência a recuperar o peso depois. Você pode não saber, mas a corrida pode gerar o famoso efeito sanfona. Além disso,
Correr em excesso eleva o nível de cortisol, o hormônio do estresse. E o cortisol alto, sustentado por muito tempo, pode causar inflamações, queda na imunidade e até acúmulo de gordura abdominal. Ou seja, você corre para emagrecer, mas o corpo pode responder isso armazenando mais gordura. Agora, para avançar com o nosso tema, precisamos ir além do aspecto físico da corrida. Vamos falar sobre a mente, algo tão discutido quando o assunto é o esforço físico. Você pode não saber, mas muita gente usa a corrida como um tipo de fuga. Fuga do estresse, da ansiedade, dos problemas e dos próprios pensamentos. E isso pode parecer ótimo num primeiro momento. Mas há uma linha tênue entre ter um momento de alívio e viver de fugas constantes. A corrida, para muitos, vira anestesia. Um jeito de calar o barulho interno. Só que fugir não é o mesmo que curar. E o que não é curado, cedo ou tarde pode voltar. E o pior, ainda mais forte. É por isso que muitos corredores relatam sintomas de ansiedade e insônia quando param de correr. Porque o corpo e a mente se tornam dependentes do pico de endorfina. Então, para alguns, correr é uma forma de vício, socialmente aceita, até elogiada, mas ainda assim, um vício. Agora, antes de avançar, precisamos deixar algo muito claro. Esse vídeo não é um manifesto contra a corrida. A corrida tem sim benefícios comprovados. Melhora o sistema cardiovascular, aumenta a resistência pulmonar e libera a endorfina. Porém, precisamos deixar registrado que existem outros tipos de exercícios que trazem resultados iguais, ou melhores, só que com menos impacto. O treinamento de força, por exemplo, é mais eficiente para prevenir doenças metabólicas, melhorar postura e aumentar longevidade. E ao contrário da corrida, o fortalecimento muscular protege as articulações em vez de sobrecarregá-las. Exercícios de baixo impacto, como natação, caminhada rápida, bicicleta e treino funcional, podem oferecer todos os benefícios da corrida, porém, com menor risco de lesão. Então, quando for escolher uma atividade física, lembre que não é sobre o quanto você aguenta, mas sobre o quanto seu corpo pode evoluir sem se destruir. E para finalizar, você precisa entender que ser saudável não é correr todos os dias, não é ter o menor percentual de gordura, e nem cruzar a linha de chegada antes dos outros. Ser saudável é acordar sem dor, é ter energia para viver, não só para treinar. É estar bem com o corpo, sem precisar provar nada para ninguém. E se a corrida te traz isso, ótimo. Mas se ela te traz dor, exaustão, culpa ou ansiedade, então talvez ela não seja para você. Cada corpo tem sua linguagem, e a sabedoria está em escutar. Correr pode ser libertador, mas também pode ser aprisionante. E isso vai depender do motivo que te faz amarrar o tênis. Então, para fechar, a corrida não é nenhuma vilã, mas ela também não é o santo remédio que estão vendendo para você. Não esqueça que há uma indústria muito lucrativa por trás dos equipamentos e roupas de corrida. Você precisa entender que a saúde de verdade não é sobre o que todo mundo faz. É sobre o que o seu corpo, a sua mente e a sua vida precisam. Então, da próxima vez que alguém te disser que correr é a solução para tudo, se lembre que o que faz bem para todos, às vezes, não é o que faz bem para você. E se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal Puramente Curiosidade.